Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. O subtema de hoje. Antes, só relembrando, nós vamos até o capítulo 7. Então, encerraremos o capítulo 7 na próxima quinta-feira. Aí vamos dar uma pausa em Atos e vamos trabalhar um capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Depois uma pausa na Confissão de Fé de Westminster. Aí a gente volta para Atos 8 a 12. Aí uma pausa em Atos 8 a 12, mais um capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Aí a gente volta para Atos e assim vamos caminhando, tá bom? Isso é muito bom, isso é muito importante. Beleza? Então vamos encerrar Atos, começar Atos capítulo 6 hoje e 7, encerrado na próxima quinta-feira. Ou melhor, dar uma pausa, não é? Eu estou seguindo a didática de Paulo Anglada, que escreveu 4 livros expondo Atos. Então, Atos 1 a 7, Atos 8 a 12, e por aí ele vai. O terceiro livro, 9 adiante, e depois o último livro encerrando lá. Muito maravilhoso isso. Atos capítulo 6 e 7 hoje, claro. O 6, a partir do versículo 8. O subtema de hoje, a série está aí, não é? A série Atos dos Apóstolos. Deus em missão através da igreja. E o subtema de hoje, lembra? Eu postei lá no grupo, quem lembra? Uma testemunha fiel e o quê? Quem é que visita o WhatsApp da igreja? Da membresia apenas. Eu observei uma coisa, não é só aqui não, é o brasileiro como um todo. A gente abre e a gente não lê a mensagem em si. Quer ver um exemplo? Está lá a data do evento. Aí daqui a pouco alguém diz assim, quando é mesmo? É ou não é? Aí está lá o horário, tal. Aí alguém vai lá e diz, de que hora vai ser? É coisa nossa, a gente está assim a gente está tão acelerado que a gente não lê. Então vai aqui uma dicasinha. As postagens lá no grupo da Igreja Central e de família, dê uma lidazinha. Você perceber que a postagem é de eventos, leia com calma a postagem. Observe o evento em si, o dia e o horário. Tá bom? Então eu vou abrir para você aqui e vou ler com você aqui o tema, lembram? E o inesperado. Isso, Ilka. Isso. Lê de novo para a gente, Ilka, por favor. Pois é o que nós encontramos aí, Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, até Atos capítulo 7. Claro que o capítulo 7 vamos deixar o último parágrafozinho para a quinta-feira. Nesse texto encontramos essa testemunha fiel e o inesperado. Quem? Estevão. Estevão é uma dessas testemunhas. Fiel, mas também você percebe que no texto aí, aquilo que é inesperado, mas acontece. A testemunha fiel e o inesperado. Não deveria ser assim, mas é. O inesperado eu vou explicar já já. Então, Bíblia aberta. Primeiro vamos falar dessa testemunha fiel, que é Estevão. Algumas características, algumas qualidades dessa testemunha fiel, qualidades essas que devem ser também vistas em nós. Quem olha para nós deve olhar e enxergar essas qualidades também em nós. Acreditem, porque é palavra de Deus. Então vou logo citando assim, vamos lendo o texto e citando as qualidades dessa testemunha fiel. Essa testemunha fiel de Cristo, Estevão, um diácono, hein? Um diácono. Ele já é citado logo no capítulo 6, o versículo 3. Então volte um pouquinho aí. Atos capítulo 6, e volte um pouquinho aí, o versículo 3. Porque os apóstolos dizem, gente, a gente não pode, olha, povo querido,
A gente não pode, não deve abandonar o nosso posto, que é pregação, é pastorear o rebanho através da pregação e da oração, para atender as mesas. Então escolham entre vocês 7 homens. Aí os critérios, vamos lá, versículo 3. Escolha entre vocês 7 homens de boa, cheio do Espírito Santo e para os encarregarmos desse. Então vejam, queridos, aí no versículo seguinte, você vai ver aí o 5, vamos lá. O parecer agradou a todos, então elegeram quem? Estevão, para aí. Ora, olharam para Estevão e perceberam que ele era um homem de boa reputação, bom comportamento cristão. Os demais diáconos também. Mas eu quero chamar a atenção para ele, porque Lucas dá uma atençãozinha a mais aí a Estevão. Um homem de caráter. Um homem, na linguagem bíblica, não impecável, mas irrepreensível. A palavra irrepreensível que nos é apresentada lá em 1 Timóteo, um resumo para os critérios para o ministério pastoral, docência ou regência, diz que o bispo tem que ser irrepreensível, não é ser impecável. Mas o homem irrepreensível é um homem que na sua caminhada, ele não vive dando motivo para as pessoas apontarem o dedo para ele. Não é que ele seja impecável, só tem um ser humano plenamente Deus, plenamente homem, numa só pessoa que é impecável. Quem é ele? Jesus. Impecável, não. Do lado de cá, somente ele foi. Mas irrepreensível, sim. Então vejam, uma das qualidades dessa testemunha fiel, boa reputação. Boa reputação. Aliás, um dos critérios também para um pastor ser pastor de uma igreja é que ele seja bem visto também pelos de fora. Forte isso, não? Não é só bem visto pelos de dentro, não. Bem visto também pelos de fora. Se alguém tiver de acusá-lo, que acuse-o de ser chato em alguma coisa. Chato por querer o que é certo, não chato por ser chato, não é? Então Estevão, um homem de boa reputação, caráter. Ou seja, homem transformado. O evangelho de fato o alcançou. O evangelho de fato o arrancou das trevas para a luz. Boa reputação. Agora, seguindo o texto aqui, observem. No versículo 3 diz que esses diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo, não é? Vamos ver se no versículo 5 o que é que diz aí. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Qualidade de uma testemunha fiel, cheia do Espírito Santo. E o interessante que nós acreditamos que os outros também eram cheios do Espírito Santo. Mas Lucas, movido pelo Espírito Santo, ele dá um destaque em Estevão. Ele dá um destaque. Lembram lá de Daniel 1, que teve como subtema domingo resistência munida de sabedoria? Lembram que o narrador diz que Deus deu inteligência, conhecimento, sabedoria também a Azarias, a Ananias? Lembram? Ananias, Azarias, Misael, mas a Daniel, o Senhor Deus também interpretação de sonhos e visões. Ou seja, a Daniel, de acordo com a vontade de Deus, porque Deus queria ele como o líder entre os líderes, ele deu algo mais. Entende a questão de dons? Aqui também diz, olha, versículo, eu vou para o 8. Eu vou entrar no 8, eu faço questão de voltar um pouquinho aqui. Vejam, então elegeram Estevão. Aí você percebe, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Qualidade de uma testemunha fiel, boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo.
Se você pegar a linguagem de Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito, há um imperativo ali. Ser cheio do Espírito Santo é você se deixar ser governado pelo Espírito Santo. É você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. É você se deixar ser presidido pelo Espírito Santo. Interessante, há um imperativo lá em Efésios. Significa que se você não é um crente cheio do Espírito Santo, você está em desobediência. É forte, é verdadeiro, mas é. O nosso conceito de pecado é muito reducionista. Quando se fala de pecado hoje, só se imagina alguém saindo e se embriagando por aí. Não, queridos. Eu posso estar em pecado contra Deus aqui dentro. E eu posso estar em pecado, não me deixando ser guiado pelo Espírito Santo. Quando eu não me deixo ser guiado pelo Espírito Santo, eu estou em desobediência. Terceira qualidade. A primeira, boa reputação. A segunda, cheio do Espírito Santo. Agora, voltando ainda para o versículo 3, ou melhor, 5. Estevão era cheio de quê? Mais, além do Espírito Santo. Cheio de fé. Meu irmão, a fé salvadora é única para todos nós. É única, a fé salvífica é única. Mas fato é que de acordo com o manuseio dos meios de graça que Deus estabeleceu, essa fé na vida de alguns, ela acaba sendo mais robusta. Ela acaba sendo mais uma fé mais visceral. Se você pega um cristão que ele faz um bom uso dos meios de graça que Deus estabeleceu, pregação, sacramento, ceia, batismo, mas para quem já é crente, ceia, oração, ele congrega, está sempre lendo a Escritura, meditando, orando, congregando, e você pegar um cristão, um servo de Deus, que está vacilando nessa área, quem vai ter uma fé mais robusta aí? Ambos são salvos, mas quem tem uma fé mais robusta? Quem está fazendo um bom uso do meio de graça, meu irmão. É claro que ainda tem aí uma questão de uma fé que Deus concede, que não é a salvadora, é uma fé para ações extraordinárias. Ele faz isso também, mas não vou entrar por aí agora não. Um homem cheio de fé. Se você quer um conceito de fé, Hebreus 11. A fé é a certeza de coisas e a convicção de fatos que se não. Então quando você olha para Estevão, ele tinha certeza, uma certeza visceral, robusta, uma certeza de coisas que se esperam. E quando você pensa em coisas que se esperam, claro, promessas de Deus. Ele confiava nas promessas de Deus. Firme nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas de Jesus. Não é assim? Firmes. Se vocês me perguntarem por que é que eu incluo música, eu já falei aqui nos meus sermões e estudos, eu aprendi isso com o Gilton Moraes, um professor de homilética batista. Amado por uns, odiado por outros, mas eu confesso que eu amo. Ele tem uma trilogia sobre homilética e num desses livros ele dá também essa dica. E depois que eu li esse livro há um bom tempo, eu aprendi a fazer isso aqui e acolá. Colocar como ilustração uma canção, um hino que fala sobre o assunto. Entenderam a razão? Isso. Então, ele tinha cheio de fé. Como anda a nossa reputação como cristãos? Estamos cheios do Espírito Santo? Temos nos submetido à ação do Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força impessoal, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como anda a nossa fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos está lá. Sabe por que pregamos todo domingo? Para fortalecer a fé da igreja. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a minha palavra não. A palavra de Cristo, a palavra de Deus. Mas ele tinha outra qualidade. Agora sim, o versículo 8. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Versículo 8. Cheio de que mais? De graça. Cheio de graça.
Meu irmão amado, em outras palavras, o que é graça? Ora, essa graça aí não é a graça de Efésios 2, é a graça tanto de Efésios 2, mas como de Efésios 4. Graça capacitadora. Cheio de graça, eu coloco as duas juntinhas. Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, então vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Mas ele não está falando aí de salvação, o Lucas. Cheio de graça, é aquela graça de Efésios 4. A graça foi concedida a cada um. A graça ali é capacitação, cheio da graça de Deus. Que envolve também ser gracioso. E você vai perceber isso no olhar dele para os seus algozes. Ele olha e diz para o Senhor o quê? Perdoa-os, porque não sabe o quê? Então ali envolve graça salvadora, ali envolve a graça como causa, mas muito mais a capacitadora, mas também ele é um canal de graça, é um canal de bondade. Ele olha até para os seus inimigos, ele olha com o olhar de Cristo, cheio de graça. Como é que você anda? Você está cheio de quê? De ódio ou de graça? As botas do soldado de Cristo são as botas do ódio ou as botas do evangelho da paz? Nós temos que ser ligeiros para anunciar o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação. Mas diz mais, ele é cheio de poder. Claro, por ser um diácono, um homem residido pelo Espírito e presidido pelo Espírito, ele fazia tudo no poder do Espírito Santo. Não era o poder dele mesmo, não. Poder do Espírito Santo. Testemunha fiel, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça e cheio de o que mais, gente? Poder. Poder. Nós temos sido assim? Eu já disse aqui, vou repetir. Nós amamos a tradição reformada. Nossa tradição reformada ela é linda. Sem desprezar jamais as outras igrejas do Senhor que são mais novas na história. São mais recentes. Outras denominações, melhor dizendo. São de Deus também. Mas a nossa história é antiga. Como igreja reformada, nós não nascemos ontem, não. Nós somos mais de 500 anos de história. Mas eu quero sempre fazer um lamento aqui, porque tem um setor da tradição reformada no Brasil que chega a ser cética. Parece que o Espírito Santo, os mesmos que confrontam certas seitas, que dizem que o Espírito Santo é uma força impessoal, mas na prática se comporta como se o Espírito Santo fosse uma força impessoal. Não, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Carlos. Por isso que Spurgeon subia os degraus do púlpito dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. E Spurgeon é amado por todos, batistas, presbiterianos, congregacionais, episcopais, anglicanos, assembleianos. Quem é que não ama Spurgeon? Ele está com a igreja triunfante, mas ele deixou um legado aí. Porque cremos que Spurgeon também era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio da graça, cheio do poder. Mas tem algo mais aqui, gente. Atos 1, 6, 8. Vamos continuar a leitura aí agora, vamos lá, juntos. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos continuar aí. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Judeus, que provavelmente eram escravos de Roma, mas foram libertos. Aí são chamados de libertos. Dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia. E discutiam com Estevão. Agora veja esse detalhe aí. Veja se vocês percebem a próxima qualidade aí. Leamos juntos. E não podiam... Um homem sábio, uma testemunha sábia,
Agora, não a sabedoria mundana, não a sabedoria terrena de Tiago 4, mas a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Aliás, a encarnação da sabedoria plena de Deus é Jesus Cristo, lá em Coríntios. Cristo é a nossa sabedoria. Um homem sábio. Daniel 1, nós pregamos. Claro que um sermão, como nós pregamos domingo, a gente não consegue ser exaustivo, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você tem tanta coisa boa em Daniel 1. Mas estrategicamente a gente vai deixando para depois, porque a gente volta lá no futuro, uma outra série, para um outro caminho, e tirando ali as minas da palavra de Deus. Mas vejam só uma coisa de Daniel: resistência e sabedoria. Enquanto era para estudar ciências dos babilônicos, você não vê ele questionando, ele estuda, está lá. Porque estudar não significa concordar, estudar não significa abraçar. Do contrário, teríamos que sumir do mundo hoje. Está lá estudando, você não vê ele questionando. Sabe o que é isso? Sabedoria. É saber qual luta vale a pena lutar. É entender que não existe neutralidade na cultura. Tem coisas boas na cultura, até na Babilônia ele olhou e percebeu. Mas tem coisas pecaminosas. Trocaram o nome deles. Ele brigou por isso? Não, porque mudaram o nome, mas jamais mudariam o coração dele. Ele brigou porque mudaram o nome dele? Não, porque ele não brigou. Sabedoria. Mudaram o nome dele, mas ele continuava sendo Daniel. Deus é o meu juiz. Sabedoria. Mas quando o assunto era adorem os nossos deuses, quando o rei disse, as iguarias que eles devem comer são estas aqui. Iguarias essas oferecidas aos deuses. A Babilônia era politeísta. Agora Daniel diz o quê? Daniel 1:8. Decidiu Daniel. Ei, vamos repetir, né, Luiz? 14 anos. Vamos repetir juntinhos? 14 anos. Tem ovelha dizendo para mim hoje, pastor, eu agora estou assim, eu vou comer, eu falo, 14 anos. Como é bom saber que o Espírito Santo, o supremo pastor da igreja Jesus Cristo, está falando com a sua igreja. Nessa história somos apenas pastores secundários. Somos apenas porta-vozes dele. 14 anos. Decidiu Daniel não se contaminar. Decidiu Daniel não se dobrar diante dos deuses da Babilônia. Essa é a verdade que está aí. Mas vejam, estudar as ciências da Babilônia, ele não brigou por isso. Está ali. Mudaram o nome deles, não brigaram por isso. Mas quando disseram, se dobrem, através das comidas, disse Daniel. Então tem que ser sabedoria. Ei, a igreja tem que ser resistência, mas com sabedoria. Diz o texto que Estevão era um homem cheio de sabedoria do alto. Está aqui, queridos. Está aqui. Um homem sábio. Homem sábio. O resultado foi o quê, gente? O resultado é que e aí eu começo a ver o inesperado. Ele é preso, levado para o tribunal, e ainda bem que dão espaço para ele se defender. Agora, antes de você perceber se defendendo, olha o que diz o versículo 15. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de... Isso é demais, guerreiro. Uma testemunha fiel, boa reputação, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia da graça de Deus, cheia do poder, sabedoria. É como um anjo. E aí você tem dois aspectos, tanto o aspecto místico como o aspecto do ofício. Angelos no grego é mensageiro, mas ao mesmo tempo é um ser celestial. Então você pode entender aí com as duas verdades aí. Olhar para ele e olhar como se ele fosse um ser angelical. Lembra de Moisés descendo do monte?
Diz o texto sagrado lá que o rosto dele brilhava. Brilhava tanto que os homens não conseguiam olhar para ele. Os próprios algozes olharam para Estevão e é como se o rosto dele fosse um rosto de anjo. E de fato, irmão, ele era humano, mas um humano cheio de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo estava ali como mensageiro de Deus. Então os próprios inimigos entenderam bem. Viram o rosto dele como o rosto de um anjo, um angelos, um mensageiro de Deus. Uma testemunha fiel é mensageiro de Deus. Mas é bem melhor quando esse mensageiro de Deus tem boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, graça, poder, sabedoria. Testemunha fiel é isso. Agora o inesperado. A testemunha fiel e o inesperado é que ele está pregando agora. A sua defesa, na verdade, é uma pregação. A sua defesa é uma pregação. E ele está pregando para quem aí nesse texto aí, gente? Quem é o público-alvo da pregação de Estevão? Fala aí, gente. Por isso eu preferi colocar a palavra a testemunha fiel e inesperado. Quem é o público-alvo aí da pregação de Estevão? É uma defesa através de uma pregação divina. Quem é o público-alvo aí, gente? São os babilônios? Judeus. Quem eram os judeus, gente? O povo que se chama pelo nome do Senhor. O povo que conhecia a Torá, na linguagem hebraica. O povo que conhecia o Pentateuco, da linguagem grega. O povo que conhecia os profetas, os salmos, os livros sapienciais. O povo que tinha um zelo pelo templo, o templo na perspectiva veterotestamentária, a antiga administração da Aliança da Graça. Querido Estevão está pregando para esse povo, o povo que se chama pelo nome de Deus e era. Agora observem, que ele vai se defender e a defesa dele é uma pregação. Eu só vou caminhar com vocês aqui para vocês verem como se dá a pregação dele. Defesa, pregação, ou pregação, defesa. Pregação / defesa. Atos 7 aberta, Bíblia aberta. Observem. Observem, povo querido. Do versículo 2 até o versículo 8, Paulo Anglada chama de, o primeiro ponto de, sai da tua terra. 2 pontinhos. O Deus da aliança. Estevão começa falando para aquele povo sobre o Deus de Abraão. Quando se fala do Deus de Abraão, é o Deus da aliança. O que ele está dizendo é, o Deus da glória, o Deus da aliança, ele apareceu ao nosso pai Abraão. Querido, é aquele tipo de sermão cheio de Bíblia. Bíblia. E ele vai narrar justamente como Deus chamou Abraão, chamou da Mesopotâmia e tal, falou com ele, fez aliança. Está aqui. Irmãos e pais, escute, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse, sai da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação, agora já citando aqui, resumindo. Aí você lembra de Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 14, Gênesis 15, aliança, Gênesis 16, Gênesis 17. Aqui você se lembra de Abraão, Isaac, Jacó, daí os patriarcas, daí a nação de Israel. Deus disse, olha, vou fazer de você uma grande nação, mas antes esse povo vai sofrer debaixo das garras dos egípcios. Mas é o Deus da aliança, ou seja, Estevão está falando sobre o Deus da aliança. Sai da tua terra, 2 pontinhos, o Deus da aliança. Ele está dizendo, meus compatriotas, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o mesmo Deus a quem vocês servem, o Deus da aliança, o Deus da glória que apareceu ao nosso pai Abraão. Aí você adianta agora, do versículo 9
Observem, até o versículo 18, você vai ler em casa. Ele avança e vai falar agora do Deus é com ele. Ou seja, o Deus da providência. E o Deus da providência envolve José, versículo 9, só o versículo 9. Os patriarcas invejosos. Quem são os patriarcas? Os filhos de Jacó. Invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele. Eita, gente, eu louvo a Deus pelos pastores guerreiros. Nós exercemos o pastorado, regência ou docência, montado nos ombros um dos outros, guerreiro. Veja a didática de Paulo Anglada. Deus é com ele, o Deus da providência. Onde é que ele tira isso aqui? Está aqui, ó. Mas Deus estava com ele. Com ele quem? José. Querido Deus, aí continuando o texto, Deus levanta José, aquela história toda, coloca como primeiro-ministro do Egito. Agora sabe para quê? Para salvar o próprio povo dele. Para salvar os próprios irmãos dele que o haviam vendido, gente. Isso é graça, é o Deus da aliança, é o Deus da providência. E ele está pregando para o povo. Ei, eu quero falar para vocês do Deus da providência que levantou José. José que foi odiado pelos seus próprios irmãos, os patriarcas. Tentaram matar, Deus não deixou. Venderam, aí Deus deixou. Potifar o comprou, e Deus deixou. Dentro da casa de Potifar ele prosperou. A esposa de Potifar armou contra ele, mas não conseguiu. Vai para a cadeia, prospera na cadeia. O rei sonha e ele interpreta. E agora primeiro-ministro do Egito. Sabe para quê? Para salvar vocês. Segundo ponto da mensagem é essa. Deus é com ele. O Deus da providência. Aí o terceiro ponto da mensagem de Estevão, Marlene. Olha só, guerreira. Agora do versículo 20. O versículo 20. Veja aí. Esse é mais longo, você vai ler em casa. Até o versículo 43. Entra outro personagem aí para resumir a história. Sai da tua terra, Deus da aliança envolve Abraão. Segundo ponto, Deus é com ele. O Deus da providência envolve José. Agora, o Deus da redenção. Olha só. Envolve quem? Moisés. Moisés. Versículo 20. O que é que diz o texto? Por esse tempo nasceu Moisés. Agora adiante para o 35. O versículo 35, ele vai narrando a história de Moisés. A este Moisés, o que é que diz o texto? A quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? A esse Moisés, Deus enviou como chefe e libertador. Gente, isso é demais. Deus enviou como chefe e libertador. Esse é o Deus da redenção. Estevão, veja um sermão de Estevão. Narra o que Deus fez usando Moisés. Está pregando para os seus algozes, o seu próprio povo. Ele não encarava o seu povo como inimigo, mas o povo encarava ele como inimigo. Pelo simples fato de estar pregando a verdade. Mas ele adianta, gente. Bíblia aberta aí, você vai ler em casa o texto todinho. Observe o versículo 44. Aí envolve agora, além de alguns espaços sagrados, alguns personagens também. O 44, vamos ler. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Vamos ler juntos. Como determinava aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Vamos lendo agora, o 45. O qual também nossos pais, com Josué, olha agora Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles, até os dias de... Vamos lendo aí o texto, o 46. O que é que diz aí o 46? O 47, vamos lá.
Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o... Vamos ler o texto. O céu é o meu trono. E a terra o que mais, gente? É forte demais. Vamos lá. Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos. Vós sempre resististe a quem? Só até aí mesmo. Viu lá no 44, tabernáculo, Josué, Davi, Salomão. Olha o terceiro ponto da olha o quarto ponto da mensagem dele. O primeiro, sai da tua terra, o Deus da aliança, envolvendo Abraão. Segundo, lembra aí? Deus é com ele. 2 pontinhos, o Deus da providência. Envolve quem? José. O terceiro, tira a sandália dos teus pés. Envolve o Deus da redenção. Envolve Moisés. Aí agora o quarto, tabernáculo. Davi, Salomão. Tabernáculo envolve, simboliza a presença de Deus. Presença de Deus. Ou seja, os céus é o seu trono. O Deus transcendente. Vejam a mensagem de Estevão dividida em 4 pontos, Cléo. Envolvendo, olha só, envolvendo Abraão. Sai da tua terra, o Deus da aliança. Ele está falando para o povo, o Deus da aliança. Deus é com ele. José, o Deus da providência. Ele está pregando para o povo, Isaac, o Deus da providência. Terceiro, tira a sandália dos teus pés. O Deus da redenção, Moisés. Quarto, tabernáculo, Davi, Salomão. Os céus é o seu trono, o Deus transcendente. É isso que ele prega. E onde é que está o inesperado nisso? Ele está pregando para o próprio povo de Deus. O que você esperaria que o povo de Deus fizesse? O que você aguardaria que o próprio povo de Deus fizesse? Depois de um sermãozão desse. Sermão de 4 pontos. Não é que Estevão dividiu assim, não, mas os estudiosos percebem essa caminhada dele proposital. Foi lido aí, gente. Bíblia aberta aí. Atos 7, versículo 51. O que vocês esperariam? É porque está no texto, meu irmão. Se não tivesse no texto, ficaríamos assim. Qual foi a reação do povo depois de um sermão desse? Pregado por uma testemunha fiel, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria. Olha o resultado qual foi, gente. 51, vamos lá. Vamos ler de novo. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. O 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. O 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. O 54 agora. Ouvindo dele isto, se renderam a Deus, pediram perdão, se quebrantaram, disseram, ó Deus, perdoa-nos. É proposital mesmo isso, Luiz. É para dinamizar mesmo. Ouvindo eles isso, juntos. Segura esse texto aí. Esse aí é o inesperado, gente. Ai, como essas partes da história, seja a história bíblica como a história extra-bíblica, machuca a gente, né, guerreiro? Porque uma coisa é o mundo sem Deus perseguir a igreja, perseguir a testemunha fiel. Uma outra coisa é o próprio povo de Deus por não vigiar. Se deixar ter o coração endurecido e não ouvir uma pregação dessa. E a história está repleta disso. Eis aí o inesperado. Agora, o inesperado, volte aí para o capítulo 6. Volte para o capítulo 6. O inesperado
vai ficando pior. Aqui eles decidiram matar o homem, vocês vão ver no próximo quinta-feira. E mataram. Mas volta para o capítulo 6 novamente. Versículo 10. Olha o que é inesperado. Ainda mais inesperado ainda. Que eles ficaram com raiva de Estevão, está aí, Atos 7, Joels. Agora, vejam o que o próprio povo de Deus que conhecia a Torá, conhecia os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti mais de escultura. Resumo. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarda o Shabat do Senhor. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Agora o versículo 10. Veja o que esses mesmos fizeram contra Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Agora continua a leitura. Então, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Eu gostaria que vocês, amados, lessem novamente comigo. Fizeram o que eles? Diante de Deus. Leia agora o versículo 13. Vocês sabem o que é subornar. Isso é trapaçar. É você trapaça. Gente, estou falando do povo de Deus. Não é para você ficar escandalizado, não. É para você entender que o povo de Deus no processo de santificação, se não vigiar, está sujeito a isso. Não é para você tirar o caminho do desigrejado, não. Entendeu, Caio? Pelo contrário, espero que nunca aconteça, mas quando acontecer, é para ficar mais firme ainda. Mas a realidade é isso, Deus não esconde não. Ó. O próprio povo dele não vigiou, estava agora fazendo isso. Ó. Agora, o versículo 12, 13. Não pararam aí não. Não pararam aí não. Apresentaram o que, gente? Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Tudo mentira. Mas fizeram o quê? Contrataram testemunhas. Gente, eis aí a testemunha fiel e inesperado, Luiz, meu xará. Que o Senhor nos guarde, gente. Primeiro, sejamos e prossigamos sendo testemunhas fiéis do nosso Rei Jesus Cristo. Boa reputação no Senhor e para a glória do Senhor. Cheios do Espírito Santo. Cheios de fé. Cheios de graça. Cheios de poder. Sabedoria. Mas não nos esqueçamos, não sejamos ingênuos. Nem sempre a audiência vai dizer amém. Nem sempre a audiência vai dizer glória a Deus. Nós esperamos que faça. Mas nem sempre. A audiência disse para Estevão, em outras palavras, maldito. E mataram o homem. E Deus consentiu. E aí fica o exemplo. Uns Deus livra da morte, como livrou em vários momentos Daniel. Mas outros ele livra Ele não poderia livrar Estevão, mas ele não quis. Deus é soberano. Por que ele não livrou João Batista? Porque ele não quis. Ele livrou João Batista na morte. Mas, no entanto, livrou Pedro em alguns momentos. Mas em outros momentos não. Qual foi o apóstolo que morreu de velhice na linguajar popular? João. Os demais, ó. Pá, 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 pá.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Ao Senhor toda glória. Esse é o nosso Deus. As consequências, Ele é responsável. Sejamos fiéis ao nosso Deus, mas com sabedoria. Não negociemos a nossa fé. Deus tem abençoado esta igreja. Ele tem muito mais para fazer através de nós, mas não negociemos. E Ele tem abençoado porque esta igreja não tem negociado. O colégio pastoral da igreja não tem negociado. E quando se honra a Deus, a Bíblia diz que Ele honra aqueles que honram a Ele. 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei. 1 Samuel 2,30. Ei, mulher, honre o teu Deus e Ele vai sempre te honrar. Ei, homem, honre o teu Deus e Ele vai te honrar. Ei, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, honremos, ou melhor, prossigamos honrando o nosso Deus. E Ele vai continuar nos honrando, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Deus e Deus. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.